Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review. Dessa vez não exatamente de uma figura de ação, mas de um veículo da linha Masters of the Universe Origins da Mattel, o Tubaronk, para a gente aqui no Brasil, nome original Landshark. Isso mesmo, estamos trazendo aqui um veículo, fazia tempo que a gente não trazia veículo aqui para ser revisado no canal. Esse aqui está aguardando há bastante tempo, inclusive, afinal é um veículo aí que foi lançado na linha aí por volta de 2021, então já está lacrado há um tempinho. Mas como a gente tem completado os nossos reviews de mestres do universo da linha Origins, então a gente tem que continuar aqui falando dos itens que nós ainda temos para serem revisados aqui na nossa coleção. Então a gente começa falando aqui dessa caixa, é uma caixa bem grandona aqui, inclusive temos aqui por volta de 35 centímetros de largura e aqui em cima nós temos mais ou menos 30 centímetros se a gente considerar essa aba aqui. Essa aba, inclusive, que é uma característica bem bonita das embalagens de veículos, algo que já vinha desde a linha Vintage e que na linha Origins repetiu-se. Então foi muito legal aqui essa construção. Para variar, nós temos uma arte muito legal, olha só, do esqueleto saindo da Montanha da Serpente, baseada no seu playset Vintage aqui, ele saindo, o dragãozinho, aqui ao fundo, mandíbula e o Clawful, muito bonita aqui a arte da embalagem. Temos aqui a demonstração, inclusive, do que o veículo faz, assim como a sua versão Vintage. Aqui também o Landshark pode também abrir e fechar a mandíbula, o que era bem legal aí a action figure que o veículo tinha. Quando a gente vira aqui, temos uma arte aqui, esse monstrinho que já apareceu em outras artes da linha. Temos aqui também outros amiguinhos dele aqui também, todos monstros lá de Eternia, especialmente do lado escuro. Aqui uma arte muito bonita também do esqueleto atacando os guerreiros heróicos. Aqui temos o mentor e o Fisto, o esqueleto atacando com seus asseclas aqui, o Triclop e o Stinkor, andando no Landshark aqui. E aqui o checklist da época aqui, temos mais ou menos um período aqui que era da Wave 3, acredito aqui, porque temos o Roboto, o Zodak, temos aqui a She-Ra também, as versões Battle Armor do He-Man e do Esqueleto, o Panther, figuras que eram deluxe, como o Clamp Champ e o Ariete. Temos aqui o Aquático também, o próprio Gato Guerreiro, o Landshark aqui e o que era o máximo na época aí que tinha saído, o Castelo de Grayskull com a feiticeira de roupa branca aí, a feiticeira versão Temple of Darkness. O que é interessante aqui, está dizendo que o conteúdo aqui tem um veículo, mas requer montagem. A gente vai ver aí que aqui no fundo a gente vê, ele não vem completamente montado. Olha aqui, a gente tem que colocar as lagartas aqui, a esteira na lateral do veículo. Então, com isso colocado, vamos abrir então esse Landshark e enfim, né, ele vai ganhar a liberdade para a gente ver melhor os seus detalhes. Então, bora lá. E prontinho, aqui está ele, o nosso Landshark ou Tubaronk para nós aqui no Brasil. Aliás, eu achei até interessante a Mattel do Brasil ter colocado o nome de Tubaronk na embalagem também, ou seja, fizeram a lição de casa, porque Tubaronk era o nome que o veículo tinha quando foi lançado pela Estrela aqui no Brasil. Foi um dos últimos veículos lançados pela Estrela aqui na wave final que a gente teve muito poucas figuras aí, mas esse aqui foi um veículo que foi lançado e esse aqui é especial porque meu irmão e eu tivemos na infância, a gente brincou bastante. E aliás, me surpreende o quanto esse Tubaronk aqui, ele é parecido com o brinquedo Vintage mesmo, extremamente parecido. Ele é grande, ele é comprido, a gente tem aqui aproximadamente aí uns 30 centímetros de comprimento. Se a gente considerar o alto aqui da cabeça dele, ele vai mais ou menos
para os seus 11, quase 12 centímetros aqui, se a gente considerar esse alto, mas é um veículo muito bonito e extremamente parecido com o que a gente tinha na linha Vintage mesmo. Ele tem vários detalhes de escultura que a gente nota, inclusive aqui, ó, ele parece até mais pesado do que eu me lembro. Eu era criança quando manipulava o Vintage, infelizmente eu não tenho o veículo Vintage mais aqui comigo para fazer o comparativo, mas ele me parece mais pesado. O antigo era bem levinho e a gente tem aqui todos esses detalhes como se fossem parafusos de escultura aqui, parte de exaustão, temos stickers, né? Temos adesivos aqui como um painel de controle aqui para ele, bem interessante aqui, olha só. Aqui o motor dele, como era na linha Vintage mesmo, só que aqui nós temos uns adesivos e esse motor aqui não é removível, como eu me lembro do veículo Vintage, né? Aqui também a mesma forma, no veículo Vintage aqui o assento você desencaixava, aqui não, aqui é uma peça só. O que, para falar a verdade, eu até gostei de serem presos, porque tanto o motor quanto o assento, eles desencaixavam muito facilmente, então vivia caindo. Achei legal aqui que deixaram preso, né? Então ficou interessante que temos mais uns adesivos, então não temos escultura aqui dessas partes metálicas, temos adesivos mesmo. E aqui nos olhos dele aqui também, ele tem até uma sobrancelha, o olhinho de tubarão aqui. Curioso que os dentes são diferentes, os dentes são de uma borrachinha para não machucar ninguém, afinal isso aqui é para criança brincar também, então não tem risco nenhum aqui, só que os dentes têm esses detalhezinhos a mais aqui do que o tubarão que Vintage tinha, né? Olha só que interessante, ele tem como se fossem esses pedaços meio quebradiços aqui, como se fosse de um tubarão que vive mastigando as coisas mesmo, como se fossem os dentes de um tubarão mesmo, né? Então legal que se atentaram a esse detalhe aqui na parte de dentro, inclusive, diferente do que a gente tinha no veículo Vintage, inclusive, olha só, temos escultura aqui de céu da boca, olha só que legal, que bem feito, aqui dentro todo vermelhão, se eu me lembro no Vintage acho que era roxo da cor do plástico aqui, então aqui a gente tem um detalhamento a mais, tá bem bonito, inclusive aqui o mecanismo que ele abre e fecha a boca, as esteiras aqui, obviamente elas não rodam, elas são simplesmente uma parte plástica aqui para você encaixar, o que roda efetivamente são as rodas aqui embaixo, que inclusive tem escultura aqui também, toda a extensão do veículo, muito bem feito esse veículo aqui. Aqui temos o que me chamou a atenção de diferença, os canhões, legal a criação aqui, colocaram canhões com carinhas de tubarão aqui, não é? Bem interessante aqui os canhões, só que eles estão iguais dos dois lados aqui, são as mesmas cabecinhas de tubarão, diferente da linha Vintage. Na linha Vintage nós tínhamos dois canhões diferentes, um era circular, o outro tinha dois canos de disparo, aqui deram uma incrementada, modificaram um pouquinho, bem interessante aqui temos um plástico meio vazado, né? A gente pode inclusive tirar aqui para a gente dar uma olhada melhor aqui, ó. Então ele é oco aqui por dentro, fácil de ser retirado, inclusive, e tem uma empunhadura aqui. Então, se você quiser, dá até para pôr na mão de um personagem aqui e tirar e sair com um trabucão aí na mão, né? Bem interessante aqui a forma como fizeram aqui. Era assim na linha Vintage também. Achei legal aqui a forma que está feito aqui o canhão também. Olha só, encaixa aqui também da mesma forma, ó. Bem feitinho, você encaixa aqui, fica bem presinho. E eu acho que aqui vai aguentar mais a prova do tempo do que o canhão original Vintage, que também eram as travinhas plásticas que de tanto você subir e descer, elas acabavam desgastando e aí você não conseguia deixar o canhão levantado, né? Ele vivia caindo. Mas está aqui o tubarão, o Land Shark em sua versão original, bem bonito aqui, bem interessante. Tem um aspecto de brinquedão, não vou mentir, mas é um veículo muito icônico da linha Vintage e muita gente quis esse veículo aqui, especialmente o pessoal que estava colecionando moto Classics, porque esse aqui era um veículo que não saiu na linha Classics e fazia falta para quem era colecionador de Classics. Mas está aqui, Land Shark, como a gente lembrava-se da infância. E obviamente vamos demonstrar aqui também a Action Feature que ele tem, que era o que era legal. Isso aqui é um período que Moto Origin estava bombando, cheio de motor nas lojas, época boa, não é verdade?
e que tínhamos uma grande oferta de produtos e a Mattel estava empolgada, estava recriando aí todos os seus veículos, os seus personagens clássicos e utilizando inclusive as action features daqueles que as tinham. É o caso aqui do Landshark, a gente pode ver aqui, ó, você pode colocar ele para trás e conforme você anda, ó, ele vai abrindo e fechando a boca. Era bem legal aqui, você colocava o personagem aqui embaixo, como se ele estivesse atacando, né? Ele era um tanque de guerra aqui, com essa boca de tubarão. É um veículo que inclusive chegou a aparecer no desenho clássico aí da Filmation também, obviamente simplificado para os padrões do desenho animado, mas é um veículo aí, queira ou não, muito icônico de Mestres do Universo. E aqui temos o nosso esqueleto Origins regular, dentro do Landshark, para a gente ver como é que ele fica aqui, ó. Ele senta-se certinho aqui, dá para encostar no assento, só que se você encostá-lo no assento, olha só, as mãos não alcançam ali os controles, né? Não alcançam as empunhaduras. Então você tem que aproximar aí se você quiser. Só que eu vou falar para vocês, é meio chatinho de colocar. Você tem que ter uma certa manha aqui para você encaixar as mãos. Ó, você prende uma, outra solta. Às vezes até desencaixa a mão, mas tá aqui. Prontinho. Aí as duas mãos nas empunhaduras. Só que aí ele não encosta as costas aqui no encosto da poltrona aqui, né? Então, mas dá para ficar, a gente nota aqui como é que ele fica, as perninhas você tem que deixar nessa posição aí, tem que dobrá-las, flexionar levemente os joelhos. Aqui a gente pode ver os pezinhos dele aqui ao fundo, não sei se vai dar para ver muito bem aqui, olha só. Temos aqui como é que os pés ficam bem juntinhos ali do que seria mais ou menos a língua aqui do tubarão do veículo, né? Mas tem um aspecto interessante que eu comentei aqui sobre a linha Classics, né? Muita gente quis esse veículo aqui para colocar junto aos personagens da linha Classics. Obviamente, a escala não é muito precisa, porque a gente tem aqui figuras de linhas de escalas diferentes, né? Olha só o tamanho do esqueleto Origins ao lado do esqueleto Classics, né? Não são de escalas compatíveis. Mas aqui teve gente na época que esse veículo saiu que falou que dava para pôr se você tivesse um certo jeitinho para colocar aqui a figura. E aqui você até dá para colocar. Aqui você meio que trava o mecanismo, no meu caso, o jeito que eu pus aqui, se eu quiser colocar. Ou seja, dá até para pôr o esqueleto aqui no veículo, vai, se você quiser colocar o esqueleto Classics aqui, mas eu acho que destoa um pouco da escala, eu não curti muito e ainda atrapalha, né? Você enfia o pé lá de tal maneira que atrapalha aqui a movimentação. Quem for querer deixar parado simplesmente, tudo bem, né? Mas eu acho que no caso aqui, eu não recomendaria muito não. Teve vários revisores aí na época que essa figura saiu, que disse que dá para colocar, é legal. Eu não curti especialmente por conta da escala. Eu particularmente não recomendo e não vou usar, não vou deixar o Landshark com a coleção Classics. Eles vão ficar juntos aqui na linha Origins mesmo. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Landshark, ou para nós aqui brasileiros, Tubarão, da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Enfim, fizemos esse review aqui, já fazia tempo, não tem muito o que falar assim e mostrar tanto, afinal é um veículo, ele é mais simples e se parece demais aí com o que a gente tinha na linha Vintage, então ele tem um aspecto mais de brinquedão mesmo, por isso até que eu também acho que não combina com a linha Classics. A linha Classics tinha um foco mais realista, mais premium, não é o caso aqui. Como eu disse, eu não recomendo, quem quiser colocar na Classics, obviamente cada um expõe a sua coleção da forma que preferir, mas no meu caso aqui, o Tubarão que vai continuar com a linha Origins mesmo. Vou colocar um personagem da linha Origins, vai estar pilotando ele aí, provavelmente um esqueleto, talvez mandíbula, não sei, vamos ver aqui quem é que vai ser o piloto do Landshark na minha coleção, mas um veículo bem legal aqui, com certeza recomendo. Esperou bastante tempo para ser revisado, né? Afinal, a gente acabou dando preferência aí para fazer reviews das figuras. Review de veículo é um pouco mais simples, não tem tanta coisa assim a ser demonstrada, mas com certeza aqui é um veículo que a gente acha muito legal. E faz parte dos veículos icônicos aí de Mestres do Universo, né? Assim como a Wind Raider, como a Battle Ram, como o Rotom, Strider. Aqui
o Landshark é um dos que tem o seu lugar de honra aí dentre os veículos icônicos da franquia. Com certeza a gente recomenda. Hoje em dia ele está mais difícil, esse review demorou bastante a sair, na verdade. Ele é um veículo aí de 2021, já faz bastante tempo que foi lançado. Já não se encontra mais em loja física nem nada. Talvez você ainda consiga encontrar em algum e-commerce ou até em marketplace, pessoal que esteja revendendo, né? Mas como é um veículo muito querido aqui dos brasileiros, muita gente comprou também. Como muita gente que era colecionador de Classics comprou também para completar a lista de veículos presentes na coleção. Então tem que dar uma garimpada aí para procurar esse Landshark, mas se você encontrar, especialmente por um preço legal, eu recomendo sem dúvida nenhuma. E é isso, pessoal. Foi o nosso vídeo dessa semana, super simples até, se a gente for considerar, mais para a gente completar os nossos reviews de Moto Origins. Então temos mais um aqui para conta. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se esta é a primeira vez que vocês estão nos visitando, sejam muito bem-vindos e inscreva-se aqui no canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos reviews semanais aqui de figuras de ação, de colecionáveis em geral. Seja antigo, seja novo, seja lançado há algum tempo, como é o caso desse aqui, você vai encontrar o seu nicho aí, a sua preferência aqui no nosso canal, sem dúvida. E se gostou também, além de deixar uma inscrição para nos ajudar, compartilhe também com seus amigos, deixe um joinha, deixe um comentário aqui embaixo também. Aliás, com relação ao Landshark, você tem Moto Classics, você coloca ele na linha Classics aí, o seu personagem Classics coube certinho aqui. Eu não achei que ficou muito legal não, mas se você colocou, achou, deixa um comentário aqui pra gente, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é legal, é interessante e que merece ser compartilhado aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês aí para fazer o nosso canal crescer, nos dar essa força e fazer o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Vou ficando por aqui, agradecendo quem pôde nos assistir até esse momento e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!